bom receber o pessoal do CATEM aqui com a gente hoje, para a gente tratar aí numa forma bastante informal desse bate-papo entre vocês e os médicos. Então, o Dr. Guilherme, o Dr. Diogo, olha só, vamos aumentar o time, a Ivone e a Carol, que são enfermeiras também lá do CATEM, vão ajudar a gente nesse bate-papo. Um bom dia, uma boa conversa para todos. Eu vou passar o microfone para o Dr. Guilherme. Bom dia, gente. Bom ter vocês aqui. Tá? Bom, eu vou me apresentar, vou deixar para o resto da equipe se apresentar também. Eu sou Guilherme Olival, sou neurologista, né, trabalho com esclerose múltipla já tem um tempinho. E estou muito feliz de estar aqui com vocês para responder as perguntas, tentar desenvolver alguns temas aí, tá bom? Bom dia para todo mundo, meu nome é Diogo Haddad, sou neurologista. Segunda vez que eu estou aqui na BEM, fico feliz. Segunda vez que a gente tem essa troca de informações aqui, acho legal. Interessante que nós estejamos próximos. Tirar dúvida dos pacientes assim, dessa maneira, é algo extremamente produtivo. E fico à disposição, tomara que a gente tenha um bate-papo legal aqui hoje. Bom dia, meu nome é Ivone, eu sou enfermeira, né? Tenho experiência vivenciada com esclerose múltipla no CATEM e já participei de vários eventos aqui da BEM, já muitos rostos daqui são conhecidos e familiares, né? E eu espero contribuir também com o meu conhecimento para sanar algumas dúvidas de vocês. Oi, bom dia, eu sou Carol, sou enfermeira do CATEM, sou cria da Ivone e também estou aqui para tirar dúvidas, para a gente poder esclarecer várias coisas e poder trocar várias informações. Muito bem. A Ivone aqui, quando eu cheguei pela primeira vez lá na Santa Casa, ela já estava lá, né? Ficou quanto tempo lá? Você ficou lá? 17 anos. Tá? E aí agora ela saiu, a Carol está lá com a gente. Então tem a equipe da enfermagem que às vezes tem dúvidas também que, na verdade, elas entendem muito melhor que a gente, tá? E hoje o dia é para abrir para perguntas mesmo, tá bom? Então, se vocês quiserem direcionar para alguém, senão a gente vai ver quem tem mais preparo, quem está mais pensante para responder. Bom dia, doutor Guilherme. Eu tenho uma dúvida sobre a fadiga na esclerose múltipla. Por que ela acontece e por que ela é tão debilitante, às vezes, de até deixar a gente um pouco desmemoriado? Né? Por que tanta fadiga e se há algum tipo de controle? Bom, a fadiga, ela realmente é considerado um sintoma dos mais incômodos da esclerose múltipla, né? Temos estudos que falam que a principal causa de aposentadoria, ou seja, a pessoa não conseguir mais dar continuidade de trabalho, é a fadiga, né? A fadiga da esclerose múltipla, ela não é importante ela ser entendida pelo paciente, pela família do paciente, que ela não é uma fadiga comum. Na verdade, até se propõe um termo que é lassitude. Lassitude seria um nome específico para esse cansaço que acomete o paciente com esclerose múltipla, né? Ele é um cansaço que pode acometer, não são todos os pacientes que têm, nem todos os pacientes que vão ter, tá? Mas essa lassitude, ou essa fadiga da esclerose múltipla é um sintoma que acomete o paciente, às vezes, sem nenhum motivo aparente. Então, às vezes, não é que o paciente fez muito esforço, pode ter em um momento indeterminado. Ela é descrita como sendo muito incapacitante, como a pessoa realmente não consegue, às vezes, precisa ficar deitada mesmo, de tão intensa que ela pode acontecer, né? Uma das coisas que provavelmente mais influencia o aparecimento dela é o calor, né? A temperatura elevada, ela muda um pouco a condução elétrica dos neurônios. Na verdade, o calor muda a condução elétrica de qualquer sistema que conduz eletricidade, né?
Se vocês se lembrarem aqui, talvez na infância de alguns de vocês, a gente quando queria usar a pilha que tinha acabado mais um tempo, do controle remoto, do carrinho de pilha, você colocava a pilha no freezer. Alguém se lembra dessa história? E a pilha voltava a conduzir eletricidade por mais um tempo. Então, na temperatura menor, a eletricidade conduz melhor. Na temperatura maior, a eletricidade conduz um pouco pior. Tá? Então, para quem já tem alguma lesão neurológica, o calor ele vai dificultar um pouco mesmo. Pode inclusive aparecer alguns sintomas que a pessoa não tinha. Tá? Ou que ela teve há muito tempo atrás. Né? Então, a pessoa teve um surto que deu um formigamento no braço ou numa perna, e aí aquilo desapareceu. Aquilo faz um ano, nunca mais a pessoa teve aquilo. E aí ela toma um banho quente, ou se expõe num dia de muito calor, e aquele formigamento reaparece. Isso é pelo esse mecanismo de diminuir um pouco a velocidade da condução elétrica na temperatura alta. Isso não tem nenhum problema, isso não é nenhum surto. A pessoa não precisa evitar o calor. A gente já ouviu algumas pessoas falando: me disseram que eu não posso tomar banho quente, que eu não posso ir para a praia. Não, pode ser que você não se sinta bem tomando banho quente, mas isso não vai piorar o seu quadro. Tá? Mas voltando na questão da fadiga, a fadiga provavelmente ela acontece, ela não é bem entendida por que acontece, né? Ela provavelmente acontece porque existe uma alteração em diversos sistemas do cérebro, que são os que dão o bem-estar, que são os que dão a disposição, a energia. Né? O que é muito importante, duas vezes, né? da gente perceber e da gente avaliar, e do próprio paciente se avaliar, são outras coisas que influenciam o cansaço, que não são a tal da lassitude, ou não são a tal da fadiga da esclerose múltipla, que são alteração de sono. Então, a alteração de sono leva a uma fadiga, e ela pode ser inclusive decorrente da esclerose múltipla. Existem algumas alterações de sono, né? Depressão é uma coisa que leva a uma fadiga intensa. Quem já teve depressão aqui, ou conhece alguém que teve, é descrito da pessoa ficar na cama e não conseguir se levantar. Ela está com fadiga? Não. Ela está com um quadro depressivo que mexe no centro anímico dela. O centro anímico é o centro que dá vontade para fazer as coisas. A gente levanta da cama por quê? Porque tem uma força dentro da gente que faz com que a gente queira viver. E a depressão, ela tira isso. E além disso, algumas medicações que podem levar a um estado de sedação, alguma coisa que pode também atrapalhar isso daí. Em relação à fadiga, a fadiga é difícil de ser contornada. Tá? Existem medicações que podem ser usadas, né? Aparentemente, a melhor conduta para a fadiga é resfriar o corpo. É uma das coisas que funciona. Resfriar o corpo, ou jogar um balde de gelo na cabeça, né? Como é que eu vou fazer? Né? Não, você pode realmente tomar um banho gelado, se for um dia muito quente, se você tiver possibilidade. Se você tiver possibilidade de estar num ambiente que é mais fresco, ou com ar-condicionado, melhor. Se você não tiver isso, toma um copo de água com gelo, isso vai resfriar o seu corpo. Né? Você pode jogar por fora ou por dentro, é a mesma coisa. Né? Existem já até uns coletes que você coloca, que eles resfriam o corpo. Alguém falou que me comprou no eBay, não sei. Procura na internet, deve dar para encontrar. E uma das coisas também que ajuda na fadiga da esclerose múltipla é a atividade física. A atividade física, ela, no começo, ela cansa mais, né? Quando você está descondicionado, você começa a fazer atividade física, aquilo é pior. Mas depois, isso começa
a melhorar. A fadiga tem uma resposta a programas de reabilitação com atividade física que a pessoa vai melhorando depois de um tempo, né? Então é indicado sim atividade física para todos os pacientes, dentro dos limites do paciente. Se o paciente até está numa cadeira de rodas e não consegue mexer as pernas, ele vai fazer atividade física que ele consegue, com os braços, com o abdômen, né? De preferência também tentar fazer mobilização das pernas, tudo dentro das possibilidades, né? A gente chegou uma convidada nova aqui, vamos deixar ela se apresentar, se ela quiser tomar. Oi, bom dia, meu nome é Bruna, eu sou fisioterapeuta, eu fui fisioterapeuta do CATEM por alguns anos e trabalhei com essa equipe aqui toda lá. Acho que o Dr. Guilherme falou certo da fadiga, é isso mesmo. E a atividade física é muito importante para quem tem fadiga. Tem que fazer o exercício, no começo é cansativo, o sedentarismo, a inatividade leva maior fadiga. E eu sei que é difícil o começo, mas com o tempo a gente vai conseguindo o resultado. Vai fazer atividade física não no sol, não no calor, não no meio-dia. A gente vai fazer todo no local adequado, na hora adequada, personalizado. Então quem não consegue andar vai fazer atividade com o braço, vai fazer ciclo de braço, mas tem que fazer, não pode ficar parado. E uma coisa que eu acho que é importante comentar também é dos limites de cada um, né? Então, o paciente com esclerose múltipla, ou com qualquer doença, na verdade com qualquer doença, mas as doenças neurológicas de modo geral, elas mudam um pouco a capacidade que o paciente tinha antes, né? Muito bem, tem pacientes com esclerose múltipla que não tem nenhum sintoma, isso é uma realidade. Mas para quem tem um sintoma, antes ele conseguia fazer uma série de coisas e às vezes isso vai diminuindo, né? E existe uma dificuldade muito grande, que é essa dificuldade de dosar o que eu consigo fazer hoje. Por quê? Né? Eu sei quais são os meus limites hoje, eu estou há décadas experimentando meu corpo. Trabalhei demais hoje, fiquei muito cansado, preciso trabalhar um pouco menos amanhã, né? Então eu tenho esse parâmetro comigo, e vocês também têm. Mas às vezes vem uma coisa súbita e leva a uma alteração do corpo. E existe essa dificuldade de saber até onde vai o meu limite, né? Então precisa ter uma gentileza e tem que ter essa curiosidade de entender como que funciona esse corpo agora, né? Se você antes andava 1 quilômetro de manhã, por exemplo, você teve um surto, teve alguma coisa que diminuiu isso, pode ser que você faça esse 1 quilômetro e aí depois você passe o dia sem conseguir se mexer, porque aquele 1 quilômetro para você é como se fosse 20 quilômetros, e aí aquilo vai acabar com você. Então tem que ter uma percepção de como está esse corpo agora, né? Então a Bruna, o pessoal que lida com o esporte, eles têm essa percepção de ter essa gentileza com o corpo. E o paciente com esclerose múltipla, ele tem às vezes um conflito que ele mesmo nunca sabe o quanto ele precisa se superar e se desafiar, isso é importante, e o quanto ele está excedendo os limites dele. E essa resposta só vocês vão poder dar, só vocês conhecendo o próprio organismo, como era antes, tá? Porque tem gente que é muito diferente, tem gente que dorme pouco, tem uma super energia, tem gente que é mais paradão. Eu mesmo não sou paradão, sou devagar, sempre fui. Faço tudo devagar. Eu acho que em relação à fadiga é importante que os pacientes refiram, né? Nós trabalhamos muito em parceria com a Bruna na fisioterapia, que o paciente refira, no dia que ele toma o medicamento, ele vai sentir no corpo algumas reações. Então o fisioterapeuta precisa conhecer isso, por isso que é interessante que o tratamento para todos os sintomas da esclerose múltipla estejam coordenados por profissionais que têm conhecimento da doença.
né? Então, se o paciente tomou um medicamento hoje de manhã e a atividade física dele é à tarde, ele precisa informar isso para quem vai fazer essa terapia com ele, seja hidroginástica, seja uma reabilitação, para que ele possa trabalhar com o corpo dentro dos limites daquele dia. Porque, como o Dr. Guilherme falou, hoje eu dou conta de caminhar 1 quilômetro, amanhã eu não consigo caminhar 100 metros, eu tenho que respeitar isso. Depois da manhã eu consigo voltar nos 500 metros, depois eu vou chegar no 1 quilômetro de novo. Então, o respeito ao corpo, baseado no conhecimento que se tem gradativamente, é o que faz a diferença para quem tenha qualquer doença crônica. E uma outra coisa é a gente saber que se o calor te deixa mais cansado, evitar sair ou fazer determinadas atividades naquela hora do dia que está mais quente. E perceber qual é a hora, o momento do dia que vocês têm mais energia. Então tem gente que chega para mim e diz assim, Carol, de manhã eu sou um trapo, mas de noite eu viro a casa de cabeça para baixo. Tem vizinho que não gosta, eu entendo isso. Mas se de noite é aquele momento em que você tem mais energia, reserva determinadas atividades para fazer durante a noite. Claro que não dá para ir no banco às 3 da manhã, mas dá para você pagar a conta pela internet. Dá para você fazer aquelas atividades que você gosta mais de fazer no momento em que você tem mais energia. E deixar aquele momento em que o sol está mais quente, 11h30 até umas 2 horas da tarde, para você descansar, evitar, claro, a 25 de março às 10 da manhã no horário de pico do Natal, porque dificilmente algumas pessoas aguentam. Mas procurar dividir os seus horários do dia para manter as suas atividades naqueles momentos em que você tem mais energia. Porque aí não fica tão cansativo, tão estafante, nem tão frustrante para todo mundo. E outra coisa, o ideal é a gente fazer alguma atividade que a gente goste. Porque não adianta nada a gente fazer vou fazer musculação. Vai lá, faz, e não gosta, não presta atenção, não faz com vontade, lógico que não vai ter resultado. Então a gente tem que fazer alguma atividade que nos dê prazer e que a gente goste. Engraçado, principalmente quando você conversa com o paciente a respeito de atividade física como forma de tratamento, né? Porque normalmente quando a gente fala isso, fala, olha, sim, quero falar sobre a minha fadiga, eu estou tendo isso, e fala, atividade física. Não, doutor, isso eu sei, atividade física, comer salada, dormir bem, essas coisas que todo mundo fala, isso eu sei, não, mas eu quero tratar minha atividade física, quero tratar minha fadiga. Sim, o tratamento para a sua fadiga é a atividade física. Muitas vezes esse entendimento é ruim, e daí quando o paciente começa uma atividade, tem que ter todas essas características, horário, individualidade, cada perfil de paciente, tudo isso. E quando ele volta depois de um tempo com essa atividade já bem organizada por profissionais e seguindo de uma maneira adequada, a resposta é muito boa. Existe um estudo que é muito bonito de alguns anos atrás, que eles pegaram pacientes e dividiram no mesmo perfil, é claro, mas eles pegaram pacientes e começaram a atividade física e pegaram pacientes e começaram remédio. Existem tratamentos diferentes farmacológicos para fadiga. E nesse perfil de pacientes, que era um perfil específico, a atividade física foi bem superior ao remédio como resposta. Ou seja, é um tratamento, não é só uma condição, é uma forma de tratar, é uma forma que a pessoa vai ter que incutir, assim como ela usa o remédio todo dia. Ela vai ter que aceitar aquela atividade física como uma forma de se tratar em relação a uma característica específica. Oi, bom dia, boa tarde. O emocional pode estar relacionado à fadiga, digo assim, uma pessoa que passou por um estresse maior tal, e de repente ficar tipo 3 dias, 5 dias fatigado sem ter feito esforço físico, mesmo não tendo o tratamento antidepressivo, que quando me foi recomendado era até para ajudar nas fadigas. É possível o emocional abalar tanto assim, a ponto de fadigar? Com certeza. Na verdade, o emocional dentro da doença é uma coisa extremamente complexa, porque nós temos a ideia de que a depressão vem pelo fato do diagnóstico. Eu ouço muito isso, né? E muito isso de pessoas que não são os pacientes, normalmente os familiares. Eles vêm com a ideia de que ela ficou triste porque ela soube do diagnóstico, logo ela está dessa maneira a partir de agora. E não é bem assim. Né? Nós temos que encarar a depressão como algo que vem junto com a doença e que faz parte da fisiopatologia da doença. Então,
Primeiro, a depressão é algo que pode vir junto. Segundo, a depressão levar a sintomas é algo extremamente comum. E não só em relação à própria fadiga, porque nós, como o Dr. Guilherme falou, a gente está falando de neurotransmissores específicos que são diminuídos ou aumentados na fisiopatologia da doença. E que a depressão acontece de forma orgânica. Isso acontece, aumento ou piora desses neurotransmissores também acontece na depressão. Quando a gente junta isso com a esclerose múltipla, normalmente esses sintomas são muito exacerbados. Fadiga pode se exacerbar, sim, por quadros depressivos e por quadros emocionais agudos, e sintomas também. Vou dar um exemplo de hoje. Antes de eu vir aqui, eu estava vendo uma paciente minha que acabou de falecer, o pai dela, muito específica, e os sintomas que ela teve, uma vida inteira de um surto só que ela teve, voltaram. Ela ficou assustadíssima. Na hora que ela estava no velório do pai, os sintomas voltaram. Só que era os sintomas que ela teve. Ela me ligou correndo e falei, olha, vai no hospital, vou te reavaliar. Quando eu avaliei ela, conversando com ela, os sintomas sumiram. Durante o que eu estava falando com ela, os sintomas sumiram. Ela já estava preparada para fazer uma pulsoterapia. Eu falei, calma, porque a ideia nossa é justamente reconhecer isso. Quando passa com alguém que tem uma ideia do que é isso, o médico que não tinha conhecimento a respeito da doença, ele já estava tudo preparado para fazer pulso. E não era isso. Os sintomas dela realmente voltaram, ela não estava fingindo os sintomas. Só que ela estava passando por um pico de estresse muito grande no momento de luto. Então, isso tudo tem que ser avaliado com cuidado. Essa fadiga pode vir sim, esses sintomas podem vir sim, e principalmente ter alguém, um profissional do lado, que saiba reconhecer isso junto com vocês é interessante. Muitos pacientes têm esse conhecimento, acho ótimo que vocês tenham, só que isso é adquirido com o tempo. Durante um tempo, em algum momento, vocês viram e falam, eu conheço meu corpo, eu conheço a doença, sim, isso é associado ao que eu passei. Antes disso, é interessante que vocês tenham uma equipe próxima, ou profissionais a respeito, ou uma entidade a respeito, que possam tirar essas dúvidas. Será que o que eu estou sentindo tem essa relação ou não? Como eu vou fazer da melhor maneira para procurar um atendimento específico? A gente não tem nosso psicólogo não pode vir hoje, né? Mas as questões emocionais, né? E as questões que levam a tristezas, levam a sofrimentos às vezes intensos, né? Elas acontecem no paciente com esclerose múltipla, elas acontecem com os médicos na vida deles, elas acontecem com as enfermeiras, com os fisioterapeutas, elas acontecem na vida de todo mundo. E elas levam a impactos muito grandes, né? É claro que quando você tem uma doença, você nunca sabe quando que o sintoma é da doença ou não. Mas a dificuldade de lidar com o sofrimento é o maior desafio do ser humano na Terra. Então, o acompanhamento psicoterápico ou qualquer outro acompanhamento que leve realmente ao autoconhecimento, ele é uma ferramenta que é importantíssima para o paciente que tem uma doença crônica. Inclusive a doença crônica muitas vezes serve para despertar uma percepção de que isso é muito importante, de que eu preciso viver a minha vida de maneira plena. A pessoa às vezes fala que ela acorda de uma hipnose que ela viveu durante muitos anos. Mas isso é importante para todos, né? E isso leva a sintomas impressionantes, não só em quem tem esclerose múltipla, mas também. Acho que aliado ao tratamento, eu acho que esse é um papel fundamental da ABEC, né? Reunir um grupo de pessoas, socialmente, cientificamente, para que haja uma troca de experiências, né? Porque eu fico imaginando, eu venho aqui na ABEM, eu vejo as pessoas fazendo atividades, né? E de alguma maneira é prazerosa, produtiva. Se você consegue aliar essa sensação de conviver, de alguma maneira provoca um bem-estar, independente da doença, independente do tratamento, independente da atividade. Então, nós, seres humanos, precisamos estar em sociedade, né? Quando elas são comuns, é muito mais interessante, porque eu compartilho, é diferente de eu falar com a Hebe, né? A sua fadiga não tem nada a ver, porque eu não tenho a doença. Mas é diferente da Hebe conversar com a Silvia, né, ou conversar com outras pessoas, porque a divisão de problemas, de sensações é a mesma. Então, quando a gente percebe que existe uma doença crônica e as pessoas convivem naquele ambiente comum, a possibilidade de se sentir melhor, eu acredito que seja muito maior, né?
Outra coisa que é interessante também é o cuidado que cada um tem que ter com essas informações, né? Eu gosto muito de usar exemplos reais, que eu acho que são legais para entendimento. Existia um paciente que ele ouviu essa frase do: olha, sim, você está preocupado, pode em algum momento piorar seus sintomas. O que ele fez nesse momento? Ele largou o emprego dele, largou a mulher dele, ele largou toda a vida que ele tinha, porque ele falou: minha mulher me estressa, meu emprego me estressa, minha vida me estressa, então eu vou ficar em casa. E ele voltou depressivo no consultório. Tá, mas o que você fez? Mas falaram pra mim que tudo que eu estressava piorava a minha doença. Então eu estou começando a tirar tudo que me estressa. Então, isso é um cuidado muito grande que nós temos que ter com o paciente, né? A maneira como aborda isso com o paciente tem que ser: calma, o que você faz? Quem é você? Eu preciso te conhecer. O que você faz? Como é o seu trabalho? Como é a sua vida? Quem mora com você? Qual é a sua estrutura? O que você está precisando de mim? Isso é legal, porque daí eu tenho que ter um conhecimento que, sim, o pico de estresse pode levar aquilo, mas sim, todos nós vamos ter picos de estresse várias vezes ao longo da vida, por N motivos, e isso tem que acontecer. Isso faz parte da vida normal de cada um de nós, indiferente de termos doença ou não termos doença, de tomarmos remédio ou não tomarmos nada. Então, esse cuidado tem que se ter com a informação que nós temos aqui. Sim, a piora, depressão, estresse, picos emocionais, mas você vai passar por isso ainda muitas vezes. Como que nós vamos lidar com isso? Cada um de nós estamos aqui para ajudar nesse momento. E vocês para contar a melhor maneira de como passar isso, de um autoentendimento que talvez funcione da melhor maneira. Boa tarde, bom dia a todos, bom dia equipe médica. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não vou fazer igual a Laura amiga não, minha amiga me falou, ela outra pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta que, agora com esse boom da TV, agora descobrimos que a Ana Beatriz Nogueira teve diagnóstico de esclerose múltipla. E sabemos também que tem a Cláudia Rodrigues, né? Isso vai mais de aceitação e eu teria outra pergunta. Pode 3 pessoas com o mesmo diagnóstico, com o mesmo tipo de esclerose, vamos supor, remitente e recorrente, mas o medicamento não valer para as 3 pessoas? Ou ser medicamentos diferentes? Olha, eu tenho uma terceira também. Que agora também com esse boom da febre amarela, tem alguns pacientes que não pode tomar, pode. Eu gostaria de saber um pouco sobre isso. Bom, em relação aos artistas, vamos deixar para os artistas responderem, né? Eu acho que é importante a gente ter realmente essa percepção sempre de que a esclerose múltipla, ela tem esse nome múltipla no final, não é à toa, né? E ela realmente se manifesta de uma maneira muito diferente em cada paciente. Até existem sintomas em comum, então às vezes conversando, né? Até existe sintomas que a gente fala e 2 pessoas têm. Eu tenho isso, eu tenho isso também, né? Mas você vê que a gente faz uma única pergunta a respeito de fadiga, a respeito de um tema, e a gente precisa ficar horas falando. Diferente de outras doenças que você fala: acontece isso, aquilo, aquilo outro, tá bom, todo mundo é igual. Então, realmente, os artistas, isso aí é algo que é a vida deles. Se eles quiserem apoiar, se eles quiserem, isso é uma decisão deles, né? A medicação, sim, a medicação tem que ser individualizada. Até o exercício físico tem que ser diferente de uma pessoa para outra. Em relação à questão da febre amarela, é a mesma resposta. Você fez uma única pergunta sem perceber, né? Na verdade, assim, a vacina da febre amarela, ela é uma vacina de vírus vivo, tá? É um vírus vivo atenuado, então ele não é o vírus que você vai pegar caso você seja picado pelo mosquito, tá? Mas ele é um vírus vivo, e para quem toma alguma medicação que diminui a imunidade, a pessoa vai tomar a vacina e o risco dela desenvolver a febre amarela pela vacina existe. Então é maior o risco dela desenvolver a febre amarela pela vacina, caso ela tome alguma medicação que diminua a imunidade dela, do que ela tomar porque ela tomou a picada do mosquito que passou a febre amarela para ela, né? Até existem algumas medicações
da esclerose múltipla, que não vão levar a uma diminuição da imunidade. E que aí, em alguns casos, em zonas de risco, em períodos de epidemia, pode existir a indicação da vacinação para esses pacientes. Existem remédios para a esclerose múltipla que não são imunossupressores. Mas a vacina da febre amarela, ela é uma vacina, tem um termo chamado imunogênico. Ela estimula o seu sistema imune para formar um anticorpo contra aquele bicho. Isso aumenta o risco, sim, do paciente ter um surto. Não aumenta de maneira absurda, mas aumenta o risco. Tá? Então, precisa ser individualizado quem é, onde você mora, como que está o risco da febre amarela lá, qual é o remédio que você toma, qual é a intensidade da sua doença. Pacientes com doenças muito ativas, às vezes não é indicado, mesmo que a pessoa não esteja tomando nenhum remédio. Então, essa resposta só o médico de vocês vai poder dar. Isso não existe uma resposta. Não sei se alguns de vocês viram, eu fiz um vídeo aqui para bem falando sobre a vacina. Falei, não falei nada, né? Vocês saíram com a sensação de que eu só enrolei. Porque é verdade, porque na verdade não dá para dar uma resposta única para todas, né? Então é importante ter essa percepção de que, assim, a vacinação da febre amarela, ela é muito importante para a sociedade. Todo mundo que pode tomar a vacina tem que ser estimulado a tomar a vacina. A gente tem que tirar os tabus das pessoas de que as pessoas não têm que tomar a vacina. Ah, mas a vacina faz mal. Pois é, mas a febre amarela é uma doença grave, uma doença que, se a população toda não for vacinada, justamente quem não pode tomar a vacina vai dançar também, né? Então a gente precisa estimular as pessoas a tomarem a vacina, e veja que estimular não é obrigar ninguém, né? Não é desrespeitar o direito individual de ninguém, mas é estimular as pessoas, falarem que, olha, é importante tomar, vai lá, toma, para quem pode, para proteger os idosos que não podem, né? Para proteger os pacientes que tomam remédios que não permitem, que têm doenças que não permitem. O primeiro seria quanto à faixa etária que a pessoa pega a doença, né? Antes que a gente tenha conhecimento, ele era um pouco na idade mais jovem, até a idade madura. E agora eu estou, assim, tendo conhecimento de muitos casos, inclusive a minha irmã, né, que está com 65 anos e adquiriu a doença agora. Eu queria saber se é comum, se era comum já nessa faixa, se está tendo alguma mudança, se tem alguma pesquisa em relação a isso. E a segunda pergunta é quanto ao medicamento teriflunomida, que seria o novo medicamento oral. Eu queria saber como está, assim, o protocolo da doença, protocolo do SUS, em termos de Anvisa, de SUS, se já está caminhando, se teremos mais essa nova medicação, que parece que pode ser começado como um primeiro medicamento, né? Então eu queria ter essas informações, se possível, através de vocês. Muito obrigada. Realmente, existem algumas coisas que são características da doença. De fato, a doença ela é mais prevalente em pacientes, uma faixa etária jovem, mulheres, caucasianas. Mas são coisas que, quando nós procuramos a respeito da doença em qualquer lugar, a gente tem essa informação. E se nós olharmos na população geral aqui, muitos não vão se encaixar nisso. Então, não é incomum que eu encontre um homem, meia-idade, negro, e que ele vem e fale, não, eu não posso ter essa doença que você está falando que eu tenho. Porque eu acabei de ler aqui na internet que essa doença é uma doença de menininha branca jovem. E não é verdade, né? Na verdade, hoje em dia, primeiro, esses estudos foram feitos em uma população específica e que abrangeu de maneira geral como seriam esses pacientes. A nossa população brasileira é uma outra população, de um perfil em que a grande maioria continua sendo mulheres jovens, mas que a gente tem outras várias características populacionais. De uma população miscigenada e que hoje em dia o que a gente tem que ter cuidado é muitas vezes esses diagnósticos foram retardados durante muitos anos. Ainda esclerose múltipla de início tardio são incomuns, não é o que esperamos, não é o mais comum. Ainda é uma porcentagem pequena dos pacientes que iniciam a doença a partir dos 60 anos. Mas muitos desses tiveram um diagnóstico negligenciado durante muitos anos.
por uma doença talvez mais branda, por uma procura, uma investigação que talvez não tenha sido feita. Hoje em dia, muito se fala também, por exemplo, seguindo na mesma linha, de que está aumentando muito a doença, né? Está tendo muito paciente agora. Será que está aumentando muito a doença ou estamos fazendo muitos diagnósticos? Hoje o acesso é muito mais fácil. Hoje, olha aqui, a gente consegue juntar um monte de muitas pessoas em mesmo lugar, essas mesmas pessoas estão vendo na internet, elas já estão procurando a respeito, elas já sabem que uma ressonância é importante, que a doença trata tal, elas sabem discutir sobre teriflunomida. E será que há 30 anos atrás nós tínhamos esse mesmo conhecimento de um remédio? Isso era muito restrito, é um conhecimento médico específico. Então, eu acho que hoje são coisas específicas. Primeiro, a nossa população cada vez mais muda-se esse perfil, então ainda existem estudos populacionais, estão sendo feitos novos estudos para tentar ver esse perfil de esclerose múltipla e cada vez mais individualizar. Grande parte das respostas que nós vamos ter para todas as perguntas vão ser individualização dos pacientes e individualização da população. Outra coisa é a respeito da medicação, né? A teriflunomida ela foi aceita pela Anvisa, ela foi já aceita também pelo PCDT. Ela é uma medicação que seria indicada para um perfil específico de pacientes, e daí entra de novo naquela questão, acho que qualquer pessoa que vier e comentar sobre um remédio, falar, olha, este remédio tem que ser usado para tal paciente, vai estar errando. Porque nós estamos aqui com 50 pessoas e cada um tem uma doença. Se todo mundo tivesse uma receita de bolo para um remédio, seria muito simples. Não tem. Ainda bem, porque hoje nós temos, com acesso a essas novas medicações, eu consigo individualizar mais ainda. Eu consigo escolher o paciente certo, para o perfil certo de remédio. Isso é fantástico. Cada vez mais nós vamos ter um controle melhor da doença, porque eu não vou ter esse perfil de que a doença é dessa maneira, todo mundo usa esse remédio. Esse é dessa, todo mundo usa esse remédio. Não. A teriflunomida vai entrar mais nesse caminho com um perfil específico de pacientes. O fato de serem medicações orais não falam que os remédios não têm efeitos colaterais, eles têm. E cada um, porque muito se faz a respeito dos remédios antigos, né? Quando a gente conversa sobre interferon, todo mundo lembra logo dos sintomas e efeitos colaterais. E daí quando falam de efeitos colaterais de comprimido, todo mundo pensa que não vai ter nada, é um comprimidinho, não é mais injeção. É muito mais simples. Calma. Realmente, é legal que não se precise mais de injeção. Eu acho que no futuro vamos ter acesso para muitos pacientes de mais e mais remédios orais ou de formas cada vez melhores de infusão das medicações, mas perfil certo para o remédio certo. Ele ainda não está liberado no SUS. Tá? Ele, junto com outra medicação, que chama Tecfidera, eles estão para ser liberados, as duas medicações orais, eles estão provavelmente nos próximos meses. Nós estamos aguardando isso há alguns meses já, mas eles já estão aprovados. Então, no futuro próximo, possivelmente estará no SUS, o que será muito mais fácil para o acesso da população geral. Bom dia a todos. Eu gostaria de tirar uma dúvida que eu tenho há muitos anos. Eu sou paciente já há 18 anos, mas eu não consigo entender as fases da doença. Tenho sempre uma dúvida: qual é a diferença em primariamente secundária, secundariamente progressiva, qual é o critério de avaliação entre uma e outra, e como a gente se situa, e paralelamente quais são os tratamentos mais atualizados que a gente tem nessas fases da patologia. Você está há 18 anos tentando entender isso, e eu tenho uma boa notícia para você. Este critério ele não é mais usado. Então você não precisa mais entender isso. De modo geral, o que precisa ser entendido, o que se entende hoje, né, o que a gente percebe hoje, e acho que eu vou falar de uma maneira simples que a gente vai esclarecer isso, é que existem dois mecanismos principais em que a doença acontece. Uma delas era o chamado surto. É uma inflamação aguda. É como se fosse uma bomba que você jogasse numa região do cérebro. Em que o paciente está bem, e aí de repente ele começa a ter um sintoma muito nítido. Meu braço direito está bobo, não estou sentindo, está formigando a minha perna. Então, ele está bem, aí no cérebro acontece uma bomba inflamatória. Essa era antigamente chamada fase remitente recorrente. Este é um mecanismo que pode estar presente ou não no paciente com esclerose múltipla.
Existe um segundo mecanismo que se chamava antigamente de progressão, que pode estar presente ou não também nos pacientes, que é um mecanismo que não tem essa bomba inflamatória, que acontece uma inflamação microscópica, lenta e contínua em regiões do cérebro, que vão levar o paciente a falar assim: nossa, o ano passado eu conseguia andar até o supermercado, que é a 5 quadras da minha casa, e agora, depois de um ano, eu consigo ir só na padaria, que é 2 quadras. E aí dali a um outro ano, ele vai percebendo uma alteração muito lenta, algo que não tem uma pancada, não tem uma explosão dentro do cérebro de inflamação. Então, o paciente pode ter a forma inflamatória ativa ou não, e pode ter a forma degenerativa ativa ou não. Existem medicações, a maioria das medicações é para a forma inflamatória. Recentemente foi descoberta uma medicação que age também na forma progressiva, né? Mas didaticamente era dividido dessa maneira. Falava: o paciente que tem a forma só inflamatória é remitente recorrente, é a maioria dos pacientes. O paciente que tem a forma só progressiva é chamado de primariamente progressiva. O paciente que começava com a forma inflamatória, que são surtos, depois parava de ter surto e começava a ter a forma progressiva, é a secundariamente progressiva. E tem paciente que tem as duas ao mesmo tempo, que é a remitente progressiva, e tem vários nomes que podem acontecer. E agora? Então, não, a nomenclatura, ela não é algo importante. O importante é entender o que está acontecendo e entender qual que é o melhor tratamento para você. E dentro de qual é o melhor tratamento para você, o mais importante é um ato de entrega, né? O paciente, eu, por exemplo, eu estudo esclerose múltipla há mais de 10 anos. Estudo mesmo, não é estudo um pouquinho, estudo muito. Viajo, vou em vários lugares para discutir, a gente lê, não é diariamente, mas é quase diariamente a gente lê. Tem domingo que é dia de fazer outra coisa, né? Mas a gente lida com esse assunto diariamente. Então, se o paciente está tentando ver qual é a melhor opção para ele vai ter que entrar neste ritmo de estudo que ele não está preparado para isso. E muitas vezes isso é só uma reação do medo que você tem de não estar confiando na equipe que está te atendendo. Isso é uma reação de insegurança, de falta de confiança. E é claro que a gente tem medo. Você está entregando uma das coisas mais valiosas que você tem, que é a sua saúde, na mão de uma pessoa. Você não vai ter medo de que ela erre? Você vai ter medo mesmo. E você tem que ir desenvolvendo essa confiança. A confiança na equipe médica. A equipe médica é a equipe com todos os profissionais envolvidos. Ela tem que envolver dois lados. De um lado, o médico tem que saber que o paciente está contando tudo para ele. Muito comum as pessoas não contarem as coisas para a gente e depois a Carol, a Ivone, a Bruna, Guilherme, aquele paciente não falou para você, mas está acontecendo isso. E de outro lado, o paciente tem que ter confiança que o médico, que a enfermagem, que a equipe multidisciplinar vai ouvir o que a pessoa está falando, que vai entender e que vai passar a melhor conduta nesse sentido. Então, sempre que eu vejo essa angústia de saber qual é o melhor tratamento, dificilmente você vai conseguir abarcar todo o conhecimento que eu tenho sobre esclerose múltipla. Não porque você não tem capacidade, mas porque você está preocupado com outras coisas. A minha vida é isso, a sua vida é outras coisas. Então, é importante entender o que é uma angústia, que é um aprisionamento.
uma falta de confiança. E o que é realmente a gente querer informação. Claro, a gente quer saber o que esse remédio vai fazer no meu corpo, a gente, doutor, estou me sentindo bem, vou precisar trocar isso daí. Né? E a melhor medicação para você é isso que o Dr. Diogo falou, depende de vários fatores. A gente passa anos ensinando isso para os residentes. E às vezes não é o suficiente, eles precisam continuar fazendo treinamento com a gente por mais anos para poder entender essa resposta. Não tem como a gente dar essa resposta, né, numa reunião aqui, qual que é o melhor tratamento para cada fase. Existem muitos fatores que vão influenciar, mas talvez para você o que seja o melhor é ir percebendo como existe uma entrega que precisa ser feita nessa questão. Você precisa ter uma confiança, que seja ela na equipe médica, seja ela em algo maior do que a equipe médica, mas precisa ter uma confiança em alguma coisa.